Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre os primeiros acontecimentos que marcaram esse início do Brasil independente, né? Antes, porém, eu gostaria de refletir um pouco sobre uma questão, né? Na maioria dos livros, inclusive nos livros didáticos, nós encontramos aí informações de que a independência do Brasil, ela se difere em muitos aspectos das independências das demais colônias da América, né? E realmente isso é verdade, né? Nós tivemos uma independência muito atípica, com muitas especificidades, né? E quais são os fatos que de fato demonstram essa diferença, né? Ou essas diferenças? Vamos ver. Para começar, nós podemos afirmar que o processo de independência do Brasil foi liderado por um representante da monarquia portuguesa, né? Na verdade, Dom Pedro, ele é português, mesmo ele tendo chegado aqui na infância, com apenas 8 anos de idade, ele era uma criança e viveu aqui no Brasil durante toda a sua resto de infância e da sua juventude, né? Então, nós vamos ver que o fato de Dom Pedro ter liderado esse processo vem aí da parte da elite brasileira, né? Que é, na verdade, o grupo social, o agente social que norteia esse rompimento Brasil-Portugal. A elite brasileira, ela vai ver em Dom Pedro a única chance de se manter a unidade territorial do Brasil pós-independência. Por quê? Porque corria notícias, tanto aqui no Brasil quanto lá em Lisboa, que se Portugal conseguisse deter o movimento de independência, conseguisse frear o processo de independência do Brasil e sair vitorioso, né, dessa empreitada, o que iria acontecer é que o Brasil, o território brasileiro, seria dividido em 3 territórios, 3 pedaços, né? Vamos dizer assim. Inclusive, Portugal já tinha até nomes para cada uma dessas áreas, né? Então, seria dividido, então, em República do Brasil, correspondendo aí às regiões Sudeste e Sul, República do Equador, pegando aí boa parte no Nordeste, né? E também o outro território chamaria Norte e envolveria o Pará, o Maranhão e o Rio Negro, que é o atual estado do Amazonas, né? Então havia esse temor desse rompimento, dessa divisão do território brasileiro em 3 áreas, né? E com isso a elite brasileira se sentia ameaçada. Daí a escolha ou apoiar Dom Pedro à frente do movimento. Outro aspecto que vai diferenciar a independência do Brasil das demais colônias americanas é o fato de que o Brasil independente vai adotar o mesmo regime político vigente em Portugal, né? Então, nós vamos adotar o regime monárquico, né? E apesar de haver algumas divergências entre essa liderança, né? Nós vamos ver que entre a elite brasileira havia uma divisão entre monarquistas constitucionais e também republicanos. Havia inclusive uns que defendiam a ideia de uma monarquia temporária, né? Não uma monarquia de longa duração. Alguns jornais, inclusive, publicaram na época que o Brasil teria um Pedro I, mas não teria um Pedro II. Né? Então, havia aí divergências quanto à instalação da monarquia e à manutenção da monarquia por mais tempo. Outro aspecto também que pode ser ressaltado aqui é o fato de que Portugal também vai ser assim um grande responsável por esse rompimento, né? Porque Portugal adotou medidas durante a permanência do seu governo aqui no Rio de Janeiro, medidas que vão levando o Brasil para um rompimento mesmo com a metrópole, né? Vamos lembrar que Portugal
era uma metrópole atrasada, conservadora, né? Com pouca possibilidade de avanço, de progresso, né? E durante a permanência da corte aqui no Brasil, a elite brasileira, ela vai se beneficiar demais com a relação econômica com a Inglaterra, né? O Brasil ganhou outro perfil, né? A elite brasileira se tornou uma elite importante no cenário econômico, inclusive americano e aqui no Brasil de uma forma bem incisiva. Então, nós vamos ver que acontecimentos ou que medidas foram essas que foram tomadas aí durante a permanência do Estado português aqui. Vamos ver que uma das medidas que foram tomadas vai ser a abertura dos portos ao comércio estrangeiro, que logo que a corte se instala aqui, antes até do príncipe regente Dom João chegar ao Rio de Janeiro, lá na Bahia, ele já assina esse documento, né? Abrindo o comércio estrangeiro brasileiro às demais nações, e isso vai ser o primeiro empurrão em direção ao rompimento Brasil-Portugal. Mais tarde, um pouco, em 1815, outra medida adotada pelo próprio governo português, ainda instalado aqui no Rio de Janeiro, será a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Como resposta ao Congresso de Viena de 1815, que nós já falamos dele em vídeos anteriores, né? Isso vai igualar politicamente Portugal ao Brasil, ou Brasil a Portugal, né? Então o Brasil fica com o mesmo nível de importância política que a metrópole, né? E por fim a Revolução Constitucionalista do Porto em 1820, que vai exigir todo um retrocesso nesses avanços, né? Os revolucionários do Porto de 1820, eles querem que o Brasil volte àquela condição de colônia, sem nenhum direito, né? Perdendo tudo aquilo que já havia conquistado. E isso, logicamente, a elite brasileira não vai aceitar, né? Exatamente porque, com a permanência da corte aqui durante esses 13 anos que ficaram aqui, o Brasil ganhou outro perfil. A elite brasileira cresceu politicamente, cresceu economicamente, e ela não vai voltar atrás nas suas atitudes, nas suas decisões. Muito bem. Então, nós vamos ver que isso tudo vai culminar, logicamente, no 7 de setembro, que a gente já falou no vídeo anterior. Nesse mesmo ano de 1822, em outubro, 12 de outubro de 1822, Dom Pedro é aclamado imperador do Brasil, né? Essa data é uma data importante porque também é aniversário agora do imperador, né? Que ainda não foi coroado, a coroação vai só acontecer em dezembro, mas ele já é dado como o governante desse período que nós chamamos na história de primeiro reinado, que começa então em 1822 e se prolonga até 1831, né? Então ele é aclamado, as guerras ainda estão em curso, então simultaneamente as guerras estão acontecendo, os conflitos ainda não foram acalmados, né? E Dom Pedro, então, é aclamado imperador no dia 12 de outubro de 1822, né? Nesse dia ele está fazendo 24 anos de idade, é um jovem, né? E aí nós vamos ver que Dom Pedro vai ser colocado no poder para ser um monarca constitucional, né? Então, nós vamos ver que essa é a proposta, né? Vamos ver ainda que o outro fator importante aí é que nessa elite nós temos diversas opções, diversas defesas em relação a regimes políticos, né? Então, essa elite, apesar de se unir para romper as relações Brasil-Portugal e ter Dom Pedro na frente desse movimento, ela, do ponto de vista das ideias, das propostas governamentais, do que ela pretende, ela é uma camada heterogênea. Ela é uma camada heterogênea e essa heterogeneidade entre os componentes da elite, ela será demonstrada de uma forma muito concreta, né? Eles passarão a usar símbolos nas lapelas dos paletós e também alguns termos no seu vocabulário que os identificam com qual grupo eles se afinam, né?
Então, quem usava sempre viva na lapela, na gola dos paletós, né? Eram aqueles que defendiam a república e o federalismo. Os que passaram a usar a camélia eram aqueles que eram considerados abolicionistas, que também era um problema, porque não se tocou durante todo esse momento da independência, que culminou com o rompimento Brasil-Portugal, não se tocou na questão da escravidão no Brasil. A escravidão continuava a ser a base do trabalho aqui no Brasil. Aqueles que passaram a usar chapéu de palha, eles serão considerados os mais exaltados, os mais inflamados, né? Aqueles que eram chamados de corcundas eram os que defendiam ainda o absolutismo. Então, eram mais conservadores, né? Mais retrógrados. E, nesse período, os brasileiros passaram a se dirigir aos portugueses que ainda viviam no Rio de Janeiro, que se instalaram ali, passaram a chamar, então, esses portugueses de pés de chumbo. E, em contrapartida, os portugueses passaram a se referir aos brasileiros de cabra, né? Bom, toda essa situação vai determinando a formação de grupos defendendo aí as suas propostas, as suas ideologias. Em dezembro de 1822, Dom Pedro, então, é coroado imperador do Brasil, com o título de Pedro I, né? É o primeiro imperador do Brasil, jovem ainda, com filhos ainda pequenos, né? É uma figura que depois nós vamos falar especificamente em outro vídeo desse personagem. Vale a pena conhecer um pouquinho mais dele, né? Muito bem, mas de qualquer maneira, em maio de 1823, Dom Pedro vai convocar uma assembleia que vai se encarregar de elaborar a primeira Constituição brasileira, né? Essa assembleia será eleita por aqueles que podiam votar, né? E podiam votar apenas as pessoas alfabetizadas, o que era pouquíssimo, homens maiores de 25 anos. Então, era um eleitorado bem pequeno, bem restrito, né? De qualquer maneira, essa Assembleia ela veio com essa função, com essa missão, elaborar a primeira Constituição do Brasil, né? A grande questão é que o que se discutia nessa Assembleia, vários deputados foram eleitos, enfim, o que se discutia ali é que os poderes do governante tinham que ser limitados por uma Constituição. Então, essa Assembleia Constituinte ela vai elaborar o documento então passa a ser chamado Constituinte de 23 ou Constituição da Mandioca, né? E uma curiosidade nesse cenário é que Cipriano Barata, que a gente já conhece de longa data, né? Cipriano Barata, baiano, médico, jornalista, liberal, fanático, bem exaltado. Cipriano Barata foi eleito com um grande número de votos para essa Assembleia, mas ele não aceitou tomar posse, certo? Por quê? Porque ele disse que tudo era apenas um jogo de carta marcada, né? Era um jogo de carta marcada, que nada ia mudar. E ainda ele era dono de um jornal que se chamava Sentinela da Liberdade, e ele escreveu nesse jornal, quando ele justifica a sua posição de não tomar posse na Assembleia, então ele escreve o seguinte, abram aspas, quem presta serviços, presta-os à nação e nunca ao imperador, que é apenas uma parte da nação. Nosso imperador não é nosso dono. Ele é um cidadão que é o chefe do poder executivo. É um imperador constitucional. Fecha aspas. Essa citação está contida no livro de João Armitage, História do Brasil, nas páginas 92 e 93. E também foi citado por Laurentino Gomes na sua obra 1822, na página 216. Nós vamos ver que esse projeto, que começou a ser elaborado em maio de 23, só vai ficar concluído em setembro do mesmo ano, né? E a partir daí deveria ser lido e aprovado, etc. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Primeiro, durante a elaboração desse projeto, o Ministério de José Bonifácio,
né? Vamos lembrar que logo após o 7 de setembro, Dom Pedro volta ao Rio de Janeiro e instala um gabinete, né, governamental. E quem vai chefiar esse gabinete é José Bonifácio, que era aquela figura em quem ele depositava a maior confiança, né? E aí, durante a elaboração do documento, esse ministério, esse gabinete ministerial foi deposto, né? E aí surgem algumas versões sobre essa deposição de Bonifácio, né? Alguns alegam que durante uma discussão na Assembleia, porque José Bonifácio também vai compor a Assembleia, ele e os irmãos Antônio Carlos e Martim Francisco, que durante uma discussão na Assembleia, lá preparando o documento, né, que é a Constituição, ele teria agredido de forma bem violenta um opositor do imperador, né? Mas essa versão é uma versão que não é muito aceita. A outra versão é que a elite brasileira vai exigir a demissão de José Bonifácio pelo fato, de que ele defendia o fim do tráfico de escravos e defendia também uma abolição da escravatura de maneira gradual. Ora, essa elite escravista, né, bastante escravista, que não enxergava outro formato de força de trabalho que não fosse na escravidão, ela, com certeza, não vai aceitar uma mudança social assim tão radical. Muito bem. De maneira que a deposição de José Bonifácio e dos seus irmãos, José Bonifácio do Ministério, levou ele e seus irmãos a fazer oposição ao imperador, né? Logo depois desse fato, dessas confusões todas, José Bonifácio fundou um jornal no Rio de Janeiro, chamado Tamoio, onde ele publicou pesadas críticas ao imperador. E aí veio o documento, a Constituição estava pronta desde setembro, mas ficou mais ou menos engavetada por um período. E no dia 11 de novembro de 1823 aconteceu a Noite da Agonia. O que vem a ser a Noite da Agonia, né? São horas que antecederam o fechamento da Assembleia Constituinte. Os deputados passaram a noite avaliando cada artigo desse projeto, né? E no dia seguinte, a Assembleia foi fechada e a Constituinte anulada por determinação do imperador. Então, essa medida de fechar a Assembleia e anular o documento é uma medida vista, né, naquele momento e vista até hoje, como uma medida bastante autoritária. Então, Dom Pedro, ele considerou que o documento o acusava, né, o desrespeitava, que havia artigos ali que ele não concordava, e então ele anula o documento. E na hora, ele manda prender os irmãos Andrada, José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco, e eles serão expulsos do Brasil e vão ser exilados na França, né? No momento em que Dom Pedro fecha a Assembleia, ele vai fazer o seguinte pronunciamento, né? Abre aspas. Prometo dar ao país uma nova Constituição mais liberal do que a extinta Assembleia acabou de fazer. Então ele deixa, fecha aspas, ele deixa bem claro a extinta Assembleia. Então essa não vai existir mais. Muito bem, dissolvida a Assembleia, Dom Pedro já havia prometido, né, que o Brasil teria uma Constituição mais liberal do que aquela que havia sido anulada. E aí, no dia 25 de maio de 1824, ele outorgou a primeira Constituição brasileira. Outorgar é impor, né? É determinar, impor de uma forma autoritária. Na verdade, Dom Pedro era um autoritário, né? Ele demonstrava isso claramente na sua personalidade. Ele foi educado, apesar de ter tido uma educação meio que precária, porque foi educado aqui no Brasil, onde não havia muito recurso, mas ele foi educado para ser o sucessor do pai, para ser um monarca absoluto, né? Então, ele trazia isso na sua personalidade, no seu temperamento, né? E aí, então, no dia 25 de maio, ele impôs ao Brasil a primeira Constituição brasileira, que é a Constituição de 1824. O que tem nessa Constituição? O que ela vai determinar, assim, fazendo de uma forma sucinta? Liberdade de culto,
a liberdade de imprensa e de opinião, a exclusão dos direitos políticos de escravos, indígenas, mulheres, analfabetos, menores de 25 anos, porque o voto só era permitido para cidadãos alfabetizados, que eram poucos, maiores de 25 anos, e também para pobres em geral. Esse pobres em geral aí fica uma coisa meio assim, inexplicável, né? Porque pobres em geral significa muita coisa. Era a maioria da população, na verdade, né? É uma constituição considerada nos meios jurídicos como uma constituição muito bem feita, muito bem elaborada, sucinta, objetiva, né? Considerando a época, ela possui apenas 179 artigos, né? E, além do mais, ela determina que para o indivíduo se candidatar a deputado, o indivíduo ele tinha que comprovar ganhar anualmente 400 mil réis. Eu não sei exatamente, fazendo aí as diversas proporções, o que seria em real. E para o Senado, né, o senador, o cargo de senador era vitalício, 800 mil réis, né? Nós vamos ver que o eleitor também tinha que comprovar possuir uma renda anual de 100 mil réis, né? Esse formato de voto chama-se voto censitário. É o voto onde o eleitor só é permitido votar aqueles que têm uma renda anual, vamos dizer assim, alta, né? Bom, além disso, o artigo 98, parágrafo 4º dessa Constituição criou o poder moderador, né? Esse poder moderador vai ser exercido pelo imperador. De fato, é um quarto poder, onde é um quarto poder que vai se sobrepor aos demais, aos outros três, né? Através do poder moderador, o imperador vai intervir nos demais poderes, né? Mas, com todas essas características, também é uma Constituição que teve a maior duração no Brasil. Ela vai ser só substituída, vai ser anulada e posteriormente substituída após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Muito obrigada, assistam, comentem e compartilhem. Obrigada.